Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, os prezados sacerdotes, Padre Domingos Sávio, nosso estimado vigário paroquial, o Padre Marco Antônio, nosso amigo e na sua generosidade, estando participando conosco nesta Semana Santa, também saudando o Padre João Batista, que está celebrando a vigília pascal com as irmãs lá no convento, também com os nossos paroquianos que lá estão. Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão nos acompanhando de suas casas, com suas famílias, pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no YouTube, aqueles que estão também na simplicidade de suas casas, nos ouvindo pela Rádio Bom Jesus, AM 1170. Uma breve reflexão nessa noite maravilhosa da Páscoa, completando o que nós refletimos na Quinta-feira Santa e também ontem na morte do Senhor. Nós fomos convidados a acreditar nos desafios da nossa fé. O quanto nós podemos respeitosamente apresentarmos a Deus as nossas súplicas, como que desafiando a Deus, com todo respeito, mas suplicando a Deus com muita fé, confiança, confiante na palavra do Evangelho. O quanto a convivência com nosso Senhor faz bem e transforma a vida de todas as pessoas. O quanto a fé exige de nós desafios. Porque a fé nos dá a certeza além das aparências, além daquilo que é visível aos nossos olhos. Enquanto todos dormem, enquanto uns estão cantando vitória sobre Jesus, iludidos, enquanto outros estão escondidos com medo, enquanto alguns soldados guardam o túmulo do Senhor, no silêncio da noite, Deus age. Além das aparências humanas, Deus vai preparando o mistério da ressurreição do seu Filho Jesus, o mistério da ressurreição de Cristo, além daquilo que é visível aos olhos humanos. E isso é tão importante para todos nós, prezados irmãos e irmãs. Nós cremos o quanto o Senhor age em nossas vidas, muitas vezes sem nós percebermos. E por isso que nenhum acontecimento pode fazer balançar a nossa fé, porque o Senhor sempre está agindo se nós mantemos a nossa fé. A nossa fé que nos leva a uma grande confiança no Senhor. Cristo ressuscitou a minha, a sua, a nossa esperança. É o Deus que age além das aparências humanas. Aqueles que mataram o Senhor cantaram vitórias, porque Deus assim age. Permite que os seus inimigos pensem que tem vitórias temporárias, pensem que tem algumas vitórias, mas a vitória é sempre do Senhor. E se nós hoje retornarmos para as nossas casas, um pouco mais confiantes naquilo que nos disse o Senhor, tem confiança, filho, eu venci o mundo. Já foi de proveito para nós essa semana tão sagrada, a Semana Santa. Quando tudo estava no silêncio, e no silêncio da madrugada, o Senhor sai, glorioso, triunfante, ressuscitado, para nunca mais morrer. Soldados para segurar Jesus, de nada servem. Homens armados para segurar o poder de Deus, inútil. Algum poderoso governante humano para segurar o poder à mão de Deus, sem sucesso.
Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Tem confiança, filho, eu venci o mundo e nosso Senhor é sempre o grande vitorioso. Os soldados não foram os privilegiados para verem Jesus saindo do sepulcro. Jesus saiu sem romper o lacre que fora colocado na pedra. Os soldados se assustaram quando os anjos de Deus vieram e rolaram violentamente aquela pedra e saíram correndo, assustados, coitados. A notícia começa a se espalhar. As mulheres que vão ao sepulcro embalsamar o corpo do Senhor e não encontram Jesus, encontram os anjos que vão dizer a elas: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide dizer aos discípulos que ele ressuscitou e ele já está à frente de vocês, ele vos precede na Galileia. Lá ele vai aparecer como ele disse. Quando nós pensamos que nosso Senhor está atrás de nós, antes que nós pensemos em alguma coisa, ele já está à nossa frente, ele sempre nos precede, e a nossa fé nos dá essa certeza, e é por isso é tão necessário nós estarmos com o nosso Senhor. Ouvimos hoje a leitura da epístola: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Não basta que Cristo tenha ressuscitado, mas que nós ressuscitemos com Ele. Talvez alguns possam se lembrar, prezados irmãos e irmãs, de alguma ideia da reflexão que nós fizemos no ano passado, nesse mesmo momento, na missa da ressurreição. As portas estavam inteiramente fechadas, o templo vazio e todos os fiéis em suas casas. E nós fizemos uma reflexão, dizendo que, mesmo que alguns estavam proibindo a presença dos fiéis no templo sagrado, mesmo que as portas estavam fechadas, as portas do templo sagrado, isso não era nenhum impedimento para nós vivermos a nossa fé. Mas é tão saboroso, tão proveitoso, estamos tão felizes de estar aqui. Passamos por esse momento tão duro de provação, e esse ano na iminência de se repetir essa dose, mas Deus é sempre mais poderoso, é sempre maior. Mas continuamos com a mesma reflexão. E alguém pode até pensar, mas pode parecer estranho, porque agora nós estamos aqui. Mas eu mantenho a reflexão, porque muitos, mesmo estando a igreja com as portas abertas, estavam com os seus corações abertos. Mesmo a igreja, corrigindo, estando com as portas fechadas, estavam com os seus corações abertos. E se aproveitaram e viveram em sua casa, em sua família, a Semana Santa. Não era o ideal, mas era o possível para todos naquele momento. E o impossível é somente para Deus. O que é possível, aquilo que depende de nós, Deus exige que nós façamos. Mas o impossível é só para Deus, porque para Deus nada é impossível. Mas muitos, a igreja estando com as portas fechadas, mantiveram os seus corações fechados. E mesmo nesse momento, a igreja, o templo sagrado com as portas abertas, esse grande privilégio em nossa paróquia, em nossa cidade. Infelizmente, muitos ainda permanecem com os corações fechados. E que utilidade teve para muitos as igrejas abertas? Porque muitos ainda não se aproveitaram da ressurreição do Senhor, não abriram o seu coração à graça. A leitura de hoje desperta a nossa atenção, ressuscitarmos com Cristo para uma vida nova, buscarmos as coisas do céu, as coisas do alto. Muitos cresceram na fé no momento de provação. Muitos, com toda a tranquilidade e a abundância dos sacramentos, não se aproveitaram e ainda perderam a sua fé, abusando da graça de Deus. Por isso que
É preciso, prezados irmãos e irmãs, nós sempre pensarmos nisso, aproveitarmos e vivermos intensamente o momento presente. E é isso que Deus cobra de nós, é isso que Deus nos dá de presente e pede essa resposta de nós, aproveitarmos cada momento da graça de Deus. Circunstâncias exteriores não podem mudar a nossa relação, que é com Deus. Por um caminho necessário, por Jesus e pela igreja, necessariamente. Mas é a união pessoal de cada um de nós com Deus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, são os desafios da nossa fé. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós servirmos a Deus. E termos a certeza de que Deus sempre age, mesmo sem vermos aparentemente aos nossos olhos. Por isso, já trouxe muitas vezes esse mesmo pensamento. Na vida daquele que tem fé, nunca há lugar para o desespero. Porque se nós temos fé, nós temos a certeza que Deus age. Mas alguém poderia trazer a reflexão, mas padre, na minha vida, nesse momento, parece que estou vivendo derrotas, derrotas e derrotas. E parece que o inimigo está vitorioso sobre mim. Deus até permite essas ilusões de vitória. Mas se nós mantivermos firmes a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, a vitória será de Jesus e nossa, com Ele. E que nós tenhamos essa certeza. Nosso Senhor sempre vence, a verdade sempre vence, o bem sempre vence. E tudo isso tem sentido para nós, porque nós cremos no Cristo vivo e ressuscitado. Se Ele está vivo, Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele fala, Ele age na nossa vida. Aqueles que falsamente nos acusam porque não conhecem a nossa fé, de que seguimos um Deus morto, são infelizes, ignorantes. O nosso Deus está vivo, representado simbolicamente nessa vela acesa, mas vivo, real, presente como está no céu, presente na hóstia consagrada. O mesmo Cristo que ressuscitou, que hoje nós celebramos com muita alegria. E por isso a nossa certeza de que com o nosso Senhor nós sempre encontraremos a vitória. E se Ele está vivo, Ele cuida de nós, Ele age na nossa vida. E completando a reflexão que nós estamos fazendo nesses dias da Semana Santa, sobre a vida da família no Evangelho, a vida da família na Sagrada Escritura. Quando nós rezamos uns pelos outros no nosso ambiente familiar, os pais pelos seus filhos, os filhos pelos seus pais, os irmãos uns pelos outros, o marido pela esposa, a esposa pelo marido, tenha a certeza, quando você reza com fé, quando você faz alguma penitência, quando faz uma obra de caridade, uma obra de misericórdia nessa intenção, Deus está agindo. Mesmo que nas aparências humanas não vemos sinais, mas nós temos a certeza, é a nossa fé. Não tem sentido se nós não acreditarmos nisso. É o que nos disse São Paulo: se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, vazia, sem merecimento, mas Ele está vivo e ressuscitado e Deus age. Tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, eu hei de conceder. A verdade que nos liberta, a verdade que nos traz paz, a verdade que nos traz serenidade. É a nossa fé no Evangelho que nos dá essa certeza de que Deus vai agindo além das aparências humanas. Isso é de fé, prezados irmãos e irmãs. Mas é preciso nós termos fé, e a nossa fé no plano maravilhoso da providência de Deus para esperarmos o tempo de Deus. Sem contradizer nada do que nós meditamos aqui na Semana Santa, mas é de fé que devemos esperar o tempo de Deus. Voltemos à Sagrada Escritura que sempre nos ensina. Vamos lá no Antigo Testamento e ao belíssimo livro de Tobias. E quando o anjo Rafael aparece a Tobias, depois de todo o acontecimento, recuperou os bens que ele havia emprestado, salvou, o curou da cegueira, trouxe o filho de volta. E o arcanjo São Rafael conversava com Tobias e dizia: quando você rezava, era eu que levava suas preces ao Senhor. Mas Tobias ficou cego, parecia derrotado, mas o anjo levava suas preces ao Senhor e Deus estava agindo.
e precisavam de outros acontecimentos para que à frente ele fosse curado. Mas ele havia perdido os seus bens, estava na pobreza, mas Deus estava agindo. Quando você levantava de madrugada, recolhia os corpos em sua casa para depois sepultá-los, era eu que levava suas preces ao Senhor quando você praticava obras de misericórdia. Estava cego, estava na pobreza, a esposa reclamando dele, reclamando de Deus, e agora enviou o seu único filho, jovem numa viagem, sem saber se teria volta. Mas Deus estava agindo, era um homem de fé. Era um homem que manteve a sua fé, a sua esperança, mesmo nessa aparente vitória do inimigo. E algo misterioso que o anjo disse para Tobias, que é tão proveitoso para nós: porque você era um homem de bem, porque você era um homem agradável a Deus, foi necessário que a tentação, que a provação te experimentasse, porque você era um homem agradável a Deus, era um homem temente a Deus, era um homem de fé. E Deus permitiu essa aparente vitória do inimigo para depois realmente vir a vitória verdadeira em nosso Senhor, na verdade, na fé. Que todos nós, prezados irmãos e irmãs, vivamos a alegria da ressurreição do Senhor, que nós reacendamos em nosso coração essa chama ardente que deve brilhar, é a nossa fé, a nossa confiança em nosso Senhor, em momentos de tanta tribulação que toda a humanidade passa. Mas tenho essa certeza: Deus está agindo na vida de nenhum de nós, na vida de qualquer pessoa que tenha fé. Nunca há lugar para o desespero. Se nós ressuscitamos com Cristo para uma vida nova com Jesus, nós teremos a vitória. Cristo ressuscitou, a nossa esperança. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.